Fala pessoal, aqui é o professor Iago Nunes, professor de Filosofia, e eu vim trazer para vocês aqui mais dicas, da disciplina de Filosofia do projeto Anota Aí, certo? E aí a gente vai trabalhar hoje um filósofo que traz muita dor de cabeça, e muita dificuldade para vários alunos. Quem é ele? É o Hegel, tá? O Hegel é um filósofo que veio aí logo depois do Kant. Lembram do Kant do nosso primeiro vídeo? Então, veio alguém aí pior do que ele, certo? Então, o Hegel, ele traz uma filosofia um pouco complexa, A escrita também é um pouco difícil, mas hoje a gente traz aqui para esclarecer de uma vez por todas, a filosofia do Hegel. Então, vamos lá. A filosofia do Hegel, ela é conhecida como uma fenomenologia do espírito, Como assim, professor? Espírito? O Hegel fala de espíritos, Não é o espírito como vocês conhecem ou estão pensando, O espírito aqui para o Hegel é visto como consciência. Então, quando a gente lê as obras do Hegel e vê lá a palavra espírito, a gente logo tem que remeter a uma consciência. Essa é uma das dúvidas, que dificulta a leitura das obras hegelianas. Por quê? Porque a gente vê espírito e imagina ou associa com o conceito que a gente conhece, no popular. Então, o espírito sempre vê, tá, pessoal, como consciência. E aí ele faz essa fenomenologia, ou seja, esse estudo dos fenômenos que vêm a partir da minha consciência. Simples assim. Desvendei o mistério, tá? Espírito como consciência, fenomenologia, estudo dos fenômenos que são a partir da minha consciência. E toda a sua filosofia vai ser estruturada sobre isso. Um outro ponto também interessante é que o Hegel vê o homem como um ser histórico, ou seja, o homem como aquele sujeito que está no meio da história e vai ali acompanhando as suas transformações dentro do próprio tempo. Por quê? Por meio da sua consciência, tá ok? Tudo para o Hegel, e aqui ele quebra com a filosofia lá dos filósofos socráticos, lá do período clássico, onde tudo é absoluto. Para ele, tanto a consciência, como as ideias, como as verdades, tudo agora é mutável. Tudo agora está sujeito a uma transformação. Tá? Não existe mais essas questões para sempre. Então, vai até aquele tempo e aquele momento histórico. Depois vai sofrendo uma mudança. Tanto o ser, no caso nós, quanto a realidade, passa por esse processo dialético, ou seja, esse processo de mudança, tá ok? E o que seria a dialética? O que seria esse processo dialético trazido pelo Hegel? A dialética hegeliana, muito importante quando a gente fala de Hegel, entender a dialética. Se não entender o que é a dialética hegeliana, não vai entender nada ou quase nada da filosofia do Hegel. A dialética é constituída de 3 momentos. Um que a gente chama de tese, o outro de antítese e o outro de síntese. O que seria a tese? A tese é uma ideia, uma afirmação, uma teoria acerca de algo. Então, quando alguém afirma alguma coisa, elabora uma teoria afirmando algo, ele fez uma tese. O que seria a antítese? A antítese é justamente uma teoria ou um pensamento oposto ao da tese. Então, se alguém elabora uma tese e outro faz um pensamento oposto, ele fez uma antítese. E o conflito entre os dois, um lado e o outro, surge a síntese, que é a conclusão dos dois pensamentos opostos. Para o Hegel, em todo momento, em toda realidade, em toda história, existe esse conflito. E é a partir desse conflito que surgem as verdades. A síntese compreende aqui as verdades. Mas por que ele diz que as verdades são mutáveis? Porque depois que eu concluí algo, essa minha conclusão, ela não é para sempre. Ela não é absoluta no para sempre. Ela pode ser a vir contestada novamente. E aí, se essa síntese
é contestada, ela se torna uma tese. E aí vem uma outra antítese e uma outra síntese. Ou seja, é um círculo que vai sendo gerado ali eternamente. Tá? Por isso que existem as mudanças, por isso que existem as transformações. E essa transformação é o motor da história. Ou seja, toda a realidade em que nós vivemos, né, passa por esse processo de transformação. Nós aqui, né, no ano de 2020, pensamos totalmente diferente de quem viveu lá por volta de 1800, 1900, né? Por quê? Justamente por esse processo de que existe uma ideia, vem uma outra ideia oposta e a partir das duas surge uma conclusão, tá? Que é uma síntese. Então, o Hegel traz para nós essa novidade, pessoal, essa mudança. Aqui eu coloquei para vocês como funciona mais ou menos esse processo. Então, eu tenho aqui a história, que ele vê como um processo, tá? O motor que gira ou que movimenta essa história, fazendo com que ela mude, é a dialética. A dialética para o Hegel não é um método, ela é a própria constituição da realidade. Toda a realidade que nós vivemos é constituída desse jogo, né, de um lado e do outro, de um positivo e de um negativo, esse jogo dos opostos. E esse jogo, esse movimento dialético é que gera o conhecimento em nós. Tá? Então, o conhecimento que nós temos hoje, no século que nós vivemos hoje, é fruto desse conflito de opostos de outras gerações, que gerou para nós o conhecimento que nós temos hoje. Né? Então, por exemplo, quantas épocas que se viveu, por exemplo, aqui no Brasil, o período da escravidão, em que muitos acreditavam, né, que pessoas, por terem uma cor diferente, por serem negras, por terem uma etnia diferente, eram inferiores às outras. Né? Muitos acreditaram nisso, até que veio uma antítese a esse pensamento, né, ou seja, um pensamento oposto a esse. Dessa luta surgiu uma síntese e hoje nós temos esse conhecimento de que o racismo ou de qualquer forma de preconceito não é bem-vinda e não deve ser vista, né, com bons olhos, tá? Pelo contrário, deve ser combatida. De onde veio isso? Desse processo dialético. Esse conhecimento, vem aqui por meio do espírito, ou seja, da nossa consciência. Para o Hegel, a consciência possui 3 etapas. Uma etapa que ele chama da etapa subjetiva, quando eu tomo consciência de mim, né? Ou seja, eu sei quem eu sou, eu tenho a consciência de que eu existo, de que eu sou eu e não o outro. Uma segunda etapa que ele chama a etapa objetiva, né? Ou seja, a parte da consciência que toma, né, toda essa perspectiva de que existe além de mim o outro, o coletivo, né? E uma terceira etapa que é o espírito absoluto, ou seja, é uma visão que vai sendo trazida, segundo Hegel, somente por meio da filosofia. Nós conseguimos ter essa visão de que não existe só eu e o outro, mas algo ainda maior, né, que vai gerando tudo, que vai gerenciando tudo. É uma perspectiva além daquilo que eu vejo, né? Além daquilo que é entre eu e o outro, certo? Então ele traz esses 3 pontos do espírito e isso vai sendo aplicado no tempo e modificando o tempo, vai modificando a história e volta a cair nesse mesmo ciclo. Tá? Essa perspectiva do Hegel e a contribuição dele é muito importante para a filosofia, tá? Porque traz uma outra visão do homem como um ser histórico, traz a visão da história como um processo que vai sendo modificado e traz a ideia da dialética, desse jogo, né, entre um lado e o outro, desse jogo de opostos que vai gerando em nós um conhecimento e gerando as transformações nos diversos tempos em que nós vamos vivendo. Beleza? Por hoje é só, pessoal. A gente fica aqui com as dicas do Hegel e aguardamos as próximas dicas que virão nos próximos vídeos. Grande abraço a todos e tchau, tchau!